Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos começar? Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite para todos vocês. Primeiramente, queria dar uma grande boa noite num dia, né, de quarta-feira, no meio da semana. Tá todo mundo aqui, em vez de estar vendo TV, tá todo mundo aqui preparado para começar a aprender, não é verdade? E se alimentar com cada vez mais conteúdo que vai fazer a diferença no nosso dia. Então é o seguinte, muito boa noite. Coloca aqui no chat de que cidade você está falando. Vamos lá, só para eu saber da onde vocês estão. Vamos lá, Osasco, Boituva, bacana, muito boa noite, muito legal. Curitiba, Brasília, Barueri, BH, Rio, Maringá. Vamos lá, vamos ver se tem mais gente aqui. Legal, legal. Vamos lá. Porto Alegre, SP, São Paulo, Porto Alegre. Se alguém não está escutando, né, coloca aí para São Bernardo, Ednei, bacana, muito bom. Jonatas de Porto Alegre. Parece que o Nilvaldo não está conseguindo aqui escutar. Coloca aqui uma mensagem, olha, o som tá ok aqui para todo mundo e possivelmente é um problema local. Então, se isso acontecer durante essa palestra com você, eu recomendo que você saia, dá um boot no seu computador, reinicia e entra novamente, tá bom? Porque se a maioria está escutando, então significa que é um problema local e aí a gente vai dar início à nossa palestra. Combinado? Vamos lá? Muito bom. Deixa só eu colocar aqui bonitinho. Apresentação. Muito legal, muito legal. Vamos lá, todo mundo escutando. Todo mundo aí escutando direitinho. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Vamos falar sobre esse assunto tão importante aqui nessa palestra-aula, né? Obrigado você, Antônio, todo mundo aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, a gente vai ter essa nossa palestra, e à medida em que vocês vão tendo dúvidas, não espera para o final, não. Coloca aqui, tá? Diferentemente de outras pessoas, eu gosto de ir tirando as dúvidas à medida em que elas vão surgindo, e não deixar para depois, tá certo? Depois para o final. Porque depois você esquece, depois a gente já perdeu o fio da meada. Então vá lá, coloca a tua dúvida aqui nesse momento em que eu estou passando os slides e explicando o conteúdo. Não deixa para o final, combinado? Deu algum problema, é só você sair e entrar novamente. Focar nas dores do cliente não vai te ajudar a resolver o problema dele. O que é isso aí, né? Vamos lá. Nós temos várias literaturas como essa daqui, ó, Design Sprint, e tantas outras. Design Sprint está aqui, né? O método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Fantástica literatura, assim como diversas outras. Porém, eu percebi, à medida em que a gente vai colocando essas metodologias, esses métodos, essas abordagens em prática, que existem algumas lacunas que não são preenchidas, né? E eu reparei que muitas das vezes, quando a gente só foca, por exemplo, na dor do cliente, ou seja, naquilo que a gente vê o que está acontecendo, eu reparei que a gente acaba deixando muito de lado. E a gente vai entender o porquê disso, tá bom? Vamos lá. Você vai ver boa parte da literatura falando o seguinte: conheça as dores do teu cliente, tá certo? Conheça as dores do teu cliente. O que são as dores do teu cliente? Então, as dores do teu cliente é tudo aquilo que o teu cliente ele manifesta e que não está ok, não está contente. Tudo aquilo que acontece e que ele diz assim, olha, isso aqui não está legal.
Isso aqui funcionava antes, mas hoje não funciona. E isso aqui eu preciso resolver. Isso me incomoda. Isso às vezes tem um custo para ele. Talvez não um custo apenas econômico, mas algo que vai lá e incomoda o teu cliente. Então, a palavra de ordem de boa parte das metodologias é justamente essa. Conheça as dores do cliente e aí você faz o quê? Você foca na dor do cliente e procura, então, minuciosamente resolver ou atender cada uma das dores do teu cliente com software. Basicamente é isso. Basicamente, criando soluções que visam resolver essas dores do teu cliente. Tá, então, se você for reparar, por exemplo, nós temos uma ferramenta no mercado que eu acredito que você conheça. Ela se chama Value Proposition Canvas, tá certo? É uma ferramenta muito conhecida no mercado e que ela se baseia, por exemplo, na dor do cliente. Então, repara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Repara nisso aqui, ó. De um lado, a gente tem aqui, ó. De um lado, a gente tem aqui. Primeiro elemento que a gente tem aqui são aquilo que o cliente quer fazer. Então, por exemplo, são as atividades que o cliente quer realizar. Ok? Aquelas atividades que ele, por exemplo, está fazendo no dia a dia e que você precisa entender. Exemplo. Eu tenho meu cliente / usuário e ele quer, por exemplo, emitir um relatório. Okay? Ele quer emitir um relatório porque, na verdade, ele quer fazer o quê? Ele quer consultar as informações de faturamento naquele mês de julho de 2019. Tá certo? Com base nisso, na verdade, a ferramenta que eu quero te mostrar ainda não é essa. Essa daqui é apenas um exemplo de uma ferramenta que você vai encontrar no mercado focada em dores. Aí, logo no passo seguinte, o que você tem? Você tem aqui as dores do cliente. Ou seja, qual é a experiência negativa, quais são os efeitos adversos que o teu cliente encontra ou experimenta ao realizar essas atividades aqui que ele diz que precisa executar. Então, quando ele vai tentar tirar esse relatório mensal de vendas, acontece que o relatório fica lento, demora mais de 1 hora. Acontece que esse relatório, ele às vezes não consegue emitir direitinho, dá uns bugs, acontece uma série de problemas. Tá. E aí, depois, você então entende quais são os ganhos que ele quer ter. Então, por exemplo, ele quer consultar as informações, né? Todos os pedidos que foram faturados, por exemplo, durante o mês de julho. Aí, nós entendemos que ele, quando tenta executar essa tarefa, ele então faz o quê? Ele encontra alguns problemas, algumas dores. E isso o teu cliente não quer. É exatamente disso que o teu cliente quer se livrar, porque o teu cliente não quer experimentar essa dor. É como quando você, por exemplo, vai no médico. Você vai ao médico para se livrar daquela dor. E da mesma forma, o cliente ele te chama, ele te localiza, ele pede a sua ajuda justamente para que você alivie as dores dele e para que ele possa alcançar esses ganhos aqui. Então, por exemplo, esse ganho pode ser visualizar essas informações de pedidos faturados rapidamente, até 5 segundos, de uma forma X, Y, Z e assim por diante. Então, repara que essa ferramenta aqui, que eu geralmente utilizo no meu treinamento, nos meus treinamentos, ela é muito focada nisso aqui, ó, nas dores do cliente. Tá bom? Nas dores do cliente. Todo o foco está justamente aqui. Você foca nas dores e aí você constrói uma solução, aqui do lado, como você pode ver, você constrói uma solução, um produto, um serviço, com os criadores de ganho e com os aliviadores, né, de dores para poder, então, construir aquela sua solução. Só que tem um grande problema aqui, tá? Geralmente, o que a gente faz? A gente mal examina quais são as dores do cliente. A gente fala o seguinte, legal, quer dizer, então, que você
está com lentidão, não é verdade? Ou você talvez não consegue ver a informação. Vamos ver um exemplo aqui, que eu preparei aqui para vocês. Quer ver? Olha só, olha esse exemplo aqui. Geralmente é assim, né? Deixa eu limpar aqui para que vocês possam ver direitinho, para que você possa ver direitinho aqui o exemplo. Ó, o cliente diz assim, ó, ele reclama que ele não consegue faturar. Ok, ele quer faturar, certo? O cliente quer faturar. E aí, quando ele, então, tenta faturar, ele reclama que ele não consegue faturar. Ou seja, ele quer faturar e ele reclama que não consegue faturar. Ele diz que está lento, ele diz que não consegue, por exemplo, faturar porque é lento, ou ele não consegue visualizar os pedidos que ele precisa faturar até aquela hora, tá? E aí, você então faz o seguinte, bem, legal, já que ele não consegue faturar, já que ele diz que o problema ou a dor dele é que ele não consegue visualizar os pedidos, o que você faz? Eu vou então mostrar para ele os pedidos que ele precisa. E aí eu te pergunto, será que basta apenas a gente olhar as dores que o teu cliente possui? Será que basta apenas entender aquilo que o teu cliente quer fazer, entender quais são as dores que ele encontra quando ele, então, tenta executar essas suas atividades? É importante, sim, a gente entender as dores. Elas são o ponto de partida, mas, conforme a gente vai ver, boa parte dessas ferramentas tem como foco as dores, mas a gente tem um problema aqui. Focar nas dores é insuficiente. Entender apenas aquilo que o teu cliente manifesta, aquilo que é visível, aquilo que está como que na superfície, não é o suficiente para que você entregue para ele uma solução que realmente resolva os problemas dele. E quando a gente fala que focar nas dores é insuficiente, isso se aplica quando você está criando um produto de software novo, do zero para o teu cliente, quando você está tentando resolver um problema, uma certa situação do teu cliente, seja o que for. Focar nas dores é insuficiente. Legal. Então eu quero te mostrar aqui algo que nos ajuda a desenvolver uma outra forma de pensar. Eu quero te apresentar aqui o framework Iceberg. O framework Iceberg, ou Iceberg, ele é uma ferramenta que a gente utiliza à medida em que a gente vai desenvolvendo não apenas aquele pensamento linear de causa e efeito. Ou seja, acontece alguma coisa e imediatamente a gente tem, ou percebe, ou visualiza, ou sente os efeitos. De acordo com o pensamento sistêmico, nem sempre os efeitos vêm logo depois da causa. Ele pode vir muito tempo depois. E isso pode e vai atrapalhar a nossa investigação. Pode ser também que, de acordo com o pensamento sistêmico, nem sempre a melhor saída é resolver ou atacar ou focar na causa raiz de um problema. Pode parecer estranho, mas é justamente isso que, à medida em que a gente desenvolve o pensamento sistêmico, a gente vai aprendendo. Então, repara aqui no framework Iceberg. Olha o que nós temos aqui. O que nós temos aqui na superfície, repara, aqui é a superfície, né? Então, repara isso aqui. Aqui é a superfície. O que você vê na superfície? O que está para fora da superfície? São os eventos. É aquilo que aconteceu, né? O que acabou de acontecer? Pronto, é isso que você vê. É o cliente reclamando que o relatório está lento, é o teu cliente dizendo que ele precisa fazer isso porque aquilo aconteceu. E, geralmente, a estratégia que a gente adota para lidar com os eventos ou os sintomas é justamente a reação. Nós temos um evento, um sintoma, e a gente reage com esse sintoma. Porém, o framework Iceberg
nos mostra uma coisa muito importante. Enquanto a gente não entender esse sintoma em profundidade, ou seja, enquanto a gente não investigar aqui para baixo, ó, enquanto a gente não mergulhar numa profundidade suficiente para entender cada um desses eventos, você corre um sério risco de entregar para o teu cliente aquilo que ele não precisa, aquilo que não vai resolver o problema dele. Por mais que você faça uma análise de causa-raiz. Então, o framework Iceberg, ele diz o seguinte: logo depois que você entende quais são os eventos, que é aquilo que é perceptível, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você sente no dia a dia, você precisa investigar os padrões e tendências. Ou seja, com que tendência, com que padrão esse evento, esse sintoma se manifesta. E aí, aqui, o tipo de estratégia é a antecipação. Você, entendendo esse padrão, você consegue, então, se antecipar. Porém, os eventos que acontecem com um determinado padrão, eles acontecem porque eles são produto dessa outra camada aqui, chamada estrutura sistêmica, estrutura fundamental. Eu gosto de chamar aqui de estruturas sistêmicas. Ou seja, o que influenciou o sintoma? O que fez surgir os sintomas ou os eventos com esse determinado padrão? Qual é o relacionamento ou a relação entre as partes? À medida em que você entende essas estruturas sistêmicas, você então consegue fazer um desenho, você consegue então mexer nessas estruturas sistêmicas. Só que tem um detalhe, e já já eu vou te mostrar um exemplo que vai ficar muito claro para você de que, por mais que você entenda os sintomas ou eventos, aqui eu estou usando como sinônimo, por mais que você entenda os padrões e as estruturas sistêmicas, você precisa entender os modelos mentais. Sabe por quê? São justamente os modelos mentais que sustentam essa estrutura sistêmica que faz com que esses eventos emerjam dali. Então, o que sustenta essas estruturas sistêmicas são justamente os modelos mentais. E o que são os modelos mentais? O que são os modelos mentais? Elas são as premissas, as crenças, os valores que as pessoas possuem sobre aquele sistema de negócios. Quais são as crenças que existem ali e que sustentam aquela estrutura sistêmica e permite com que aqueles eventos surjam. Ó, Wesley está dizendo aqui, eu acho que essa ferramenta não conflita. Não, ela não conflita. O ponto aqui, né, é que ela é insuficiente. Né? Ela é muito simplista, né? O velho Proposition Canvas. Eu utilizo, gosto muito de utilizar, porém, é como a gente disse no início, ela não é suficiente para que a gente possa compreender aquilo que acontece no dia a dia do sistema de negócio. Ela não conflita, ela só não é suficiente. Vamos ver um exemplo de como que a gente aplica o framework Iceberg. E já já eu te mostro a minha ferramenta que eu utilizo no dia a dia para fazer uma investigação mais aprofundada. Vamos lá? Você topa o desafio? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu limpar aqui. E aí vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Pronto. Imagina o seguinte. Imagina que nós temos aqui um evento. Está até em inglês aqui, mas vamos lá. O trabalhador, ele está atrasado nas segundas-feiras. Vamos supor que o trabalhador, o colaborador está sempre chegando atrasado nas terças-feiras e a organização, o sistema de negócios está percebendo isso. O que você acha que pode estar acontecendo, hein? Vamos lá, quais são as dicas? Por que o cara está chegando atrasado? E aí? Queria a sua contribuição. Coloca aqui embaixo, aqui no chat. O que você acha que está faltando? Rodízio? Será que está faltando um despertador novo? E aí? Quem me ajuda aqui?
Será que comprar um despertador resolve aqui o problema? Pode ser o transporte, olha que legal, não tinha pensado nisso. Bacana. O que mais? O que mais? Transporte, rodízio, fica até tarde assistindo tela quente, perfeito, Patrícia, muito bom. Pode ser, olha quanta coisa, olha que interessante. Perceba que vocês estão sugerindo pontos, sugestões para esse problema, ou causa raiz para esse problema, completamente diferentes. Ele pode não gostar mais de trabalhar na empresa, verdade, fica na segunda até tarde trabalhando, exato, e aí ele chega tarde, né? Então ele atrasou terça, ó, vamos avançar um pouquinho aqui, ó, fica bebendo até tarde no domingo. Poxa, mas Caroline, se ele tá bebendo até tarde no domingo, significa que segunda ele tá de porre no trabalho, né? Ele leva os filhos na escola, compromisso particular antes do trabalho. Olha quanta coisa que pode acontecer, não é verdade? Então, assim, qual é o padrão? Então, olha só, não é só uma terça-feira. Tem um padrão aqui. Toda terça-feira isso está acontecendo. Ó, o Antônio falando, ó, é preciso saber como gerenciar e administrar seu tempo. Pode ser um problema de administração de tempo também. Pode ser. Olha só que interessante. E agora? Apareceu aqui o seguinte, olha o padrão. O trabalhador, o colaborador, ele não só chegou atrasado na terça-feira, mas é toda terça-feira. Então é toda terça-feira, não é só uma terça-feira. E aí, será que você ainda continuaria com a sua sugestão, com a sua proposta de causa raiz? E aí? Você acha que ainda talvez, sei lá, levar os filhos na escola? Será que ele ficou bebendo até tarde no domingo? Será que ele ficou na segunda trabalhando até tarde? Vamos trazer mais algumas informações? Vamos então aprofundar um pouco mais na pirâmide do iceberg? Vamos lá. Então, porque pensa o seguinte, se ele está chegando tarde toda terça-feira, será que programar o despertador para as terças-feiras já não resolveria o problema? De acordo com o que vocês estão falando? Porque assim, se ele está bebendo até tarde no domingo ou na segunda, se ele está trabalhando até tarde, bota um despertador potente, porque isso vai ajudar a resolver o problema. Vocês não acham? Claro que sim, né? Bota um despertador bem alto que vai resolver. E aí, será que esse é o problema? Vamos avançar aqui. Opa! Ó, se for o rodízio do carro dele, não adianta. Exato. Mas olha só, olha o que apareceu aqui em estruturas sistêmicas. Depois de um certo estudo, a gente entendeu que tem um elemento aqui fundamental. Olha só. A empresa, ou o sistema de negócios no qual o João, vamos pegar aqui o nome dele, fictício, João, no qual o João está inserido, não permite horário flexível. Não permite horário flexível. Olha que interessante. Na verdade, não é que ele não leva os filhos na escola, ele não bebe até tarde na segunda e no domingo, o problema não é o rodízio, o problema não é nenhum outro. Mas o que apareceu aqui nessa simples investigação é que o ambiente, ele não tem flexibilidade de horário. Então, olha que interessante. Por mais que possa até ser que realmente ele ficou até tarde, o que vai ajudar a gente a resolver o problema nem sempre é atacar aquele problema de forma direta. E o pensamento sistêmico, ele mostra justamente isso pra gente. Nem sempre atacar a causa raiz vai ajudar a resolver o problema. Pode ser sim que, por exemplo, ele está fazendo muitas horas extras. E aí toda segunda-feira ele precisa sair muito tarde. E aí, como não existe uma flexibilidade de horário, o que acontece? Ele chega tarde no dia seguinte, é óbvio, ele ficou até 11 da noite na segunda-feira e acaba chegando tarde, fica sendo visto como um profissional relapso. E aí, se a gente aprofundar a nossa investigação, o que a gente descobre nos modelos mentais? O que sustenta? Qual é
as premissas, as suposições, as crenças que sustentam essas estruturas sistêmicas. Falta de confiança nos colaboradores. Então, talvez o board, a alta direção, diga o seguinte: se a gente permitir que o pessoal tenha horário flexível, vai virar bagunça. Então, o que a gente vai fazer? Tem que chegar às 8 e sair às 17. Ou tem que chegar às 9 e sair às 18. Obrigatoriamente. Um dos dois horários. Não tem flexibilidade. E aí, como você não tem flexibilidade e, ao mesmo tempo, o João precisa sair toda segunda-feira mais à tarde, ele vai continuar chegando atrasado toda terça-feira. Ou ele vai ser visto chegando até tarde. O que o framework Iceberg mostra para a gente? Que enquanto a gente não resolver os modelos mentais que estão na base da pirâmide, a gente dificilmente vai conseguir resolver os eventos. Então, repara o seguinte, eu posso até colocar um despertador, ok? Mas o João precisa sair até tarde. Ele precisa sair tarde na segunda, e na terça-feira ele precisa chegar um pouquinho mais tarde, ele precisa chegar 10h30, 11 horas, porque ele fez uma jornada maior. E ele vai compensar, na terça-feira ele vai compensar. Então, é exatamente o que o Antônio está falando, né? Com essa flexibilidade, o João poderá chegar mais tarde, não vai comprometer, não vai impactar o trabalho, não vai ser visto como um trabalhador que chega tarde. Então, qual seria aqui uma solução? Seria comprar o despertador para o João? Não. O ponto mais ideal aqui não é fazer com que o João chegue na terça-feira às 8 horas da manhã, mas é atuar aqui, ó, nos modelos mentais. Ou seja, é mostrar para a direção, é mostrar para o board que, permitindo a flexibilidade de horário, as pessoas vão continuar a trabalhar o mesmo tanto, só que isso vai permitir com que elas se adaptem melhor às necessidades. Como, por exemplo, chegar mais tarde na segunda, porque o João estava na empresa, chegar mais tarde na terça, porque o João saiu mais tarde na segunda. Então, não é o comprar um despertador. Você poderia até comprar um despertador. Talvez resolva no primeiro dia, na segunda terça-feira, na terceira terça-feira, mas vai ter uma hora que ele vai falar: eu estou cansado, eu estou saindo muito tarde. Pois é exatamente isso que o Diego está falando. Seria uma dor que não é realmente uma dor. E é justamente esse o ponto que nós queremos trazer com o framework Iceberg. Nem sempre o que se manifesta como dor é realmente uma dor. E é por isso que a gente precisa ter cuidado de não considerar tudo aquilo que o cliente manifesta como dor. E olhar aquilo como dor, olhar ou achar que a nossa função é aliviar a dor do cliente, pode te levar para um caminho ruim, pode te levar a entregar uma solução que não vai a construir ou a fornecer uma solução que não vai resolver o problema do teu cliente. E olha que interessante, você precisa entender o evento, depois o padrão, a estrutura e os modelos mentais que sustentam tudo isso e que estão aqui na base da pirâmide. É deixar de falar em dor para falar de eventos, de padrões, de estruturas e modelos mentais. Então, quando a gente traz para cá as dores, essas dores são melhor entendidas como apenas um único evento, onde a gente valida se esse evento é válido ou se ele emerge realmente daquele sistema de negócios. Ok? E aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, né? Como é que a gente pode, então, no dia a dia, o que pode, no dia a dia, nos ajudar a entender mais do que apenas as dores? Como é que a gente deixa de focar apenas naquilo que está na superfície e olha em mais profundidade
aquilo que não está tão evidente assim. Então, deixa eu mostrar para vocês o Lean Analysis Canvas. O que é o Lean Analysis Canvas? É uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia e ela traz justamente, tá? Ela traz justamente o quê? Os elementos do framework Iceberg e com a metodologia SciBOP, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais, ajuda a gente a entender melhor aquilo que o nosso cliente precisa. Então, deixa eu mostrar aqui, bem breve, para que a gente possa finalizar nos próximos 10 minutos a nossa palestra e eu abra, então, para perguntas e respostas. Tudo começa aqui com sintomas, ou seja, quais são os eventos, o que é manifestado, o que faz o cliente te chamar. O que não está funcionando hoje e funciona antes? O que não é o ideal? O que está incomodando a organização e as pessoas nele? Depois, a gente procura entender quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que são afetadas por esses sintomas? Quem são essas pessoas que muitas das vezes são a origem desses sintomas? Aí depois, a gente entende qual é o contexto do problema. Por que o problema é um problema? Onde o problema foi percebido? Qual é o padrão de ocorrência desse problema, ou melhor, desse sintoma? Então, o interessante é a gente entender, dentro do contexto do problema, quais são as estruturas sistêmicas que permitem esses eventos emergirem. Aí a gente passa para o seguinte: quais são os resultados? Onde se quer chegar? Qual é o objetivo ao se resolver os problemas? O que se quer ao invés do problema? Então, geralmente aqui, a gente identifica resultados quantificáveis. Agora, tem um detalhe: o teu cliente não quer o resultado. Muitas vezes ele manifesta uma meta, um objetivo, mas o teu cliente não quer o resultado. Você sabe o que ele quer? Ele quer os efeitos desse resultado. Ele quer experimentar algo diferente daquilo que ele experimenta hoje. Então, ele quer experimentar, a organização, as pessoas, uma coisa, um momento diferente. E quais são esses efeitos? O que ele quer experimentar? Os efeitos são aquilo que as pessoas e a organização realmente desejam realizar e experimentar. O teu cliente não quer os resultados. O teu cliente quer os efeitos que ele vai experimentar quando ele alcançar cada um dos resultados. Aí sim, a gente vai pensar na solução, o que é a solução, quais são as habilidades, processos, pessoas, quais são os aspectos necessários para tirar o teu cliente daquele cenário e levar ele para um estado futuro. Aí a gente pensa em estratégia da mudança e depois tem ali as lições aprendidas. Vou te mostrar aqui, nos próximos 3 minutos, um exemplo de como que eu utilizo isso na prática. Vamos lá. Vamos ver um exemplinho aqui, bem rápido. Então vamos lá. Sintoma. Aquele mesmo sintoma, tá? Que a gente viu lá, utilizando o velho Proposition Canvas. Só que ali, o foco era o quê? Dor. Só dor. Então vamos lá. O usuário reclama que não consegue faturar. Só que ele reclama também que está saindo tarde. Então não é só, o sintoma não é só o uso da ferramenta. Ele reclama que está saindo tarde, ele reclama que ele está tendo problema com a esposa, com o marido, porque está saindo tarde. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Aí, quais são as pessoas que são afetadas? O faturista, a expedição, o coordenador de vendas. Mas espera aí, por que o faturista? Faturista já é ele, né? Mas por que a expedição está sendo afetada? Por que o coordenador de vendas está sendo afetado? Aí, no contexto do problema, a gente entende padrões. O problema é percebido no faturamento, todos os dias. Existe, por exemplo, no contexto do problema, o entendimento do seguinte, né? De que o faturamento ele tem uma data, uma hora limite, ele tem uma hora de corte. O que ele quer? Quais são os resultados? Olha o que ele quer. O usuário quer iniciar o faturamento todo dia às 16h30. Essa é a data de corte. É isso que ele quer. Certo? Não é exatamente isso que ele quer apenas.
Ele não quer apenas faturar todo dia às 16h30. Ele quer sim faturar às 16h30, mas no final das contas, o efeito que ele quer é garantir o lead time de 2 dias. Ou seja, o pedido é tirado do cliente e entregue num espaço-tempo de 2 dias. Isso aqui é o que o teu cliente quer e que muitas vezes ele não manifesta. Muitas vezes o teu cliente não revela os efeitos, ele só revela para você os resultados. Tá, mas Marcelo, qual é a solução então? Bem, uma solução, isso aqui é um exemplo real, ok? Isso aqui é um exemplo real, é mostrar o critério de pesquisa dia e hora. Pois é, o sistema tem esse parâmetro, esse critério de pesquisa, mas ele não foi configurado. E talvez alguém já podia pensar assim, mas Marcelo, vamos desenvolver um relatório, vamos criar uma nova consulta. Nada disso. O que você precisa é apenas mostrar o critério de pesquisa de hora para resolver aquele problema. E aí está lá. Qual é a estratégia da mudança? O que você precisa fazer? É simples. É só ligar o parâmetro no painel de configurações. Isso já existe. Você não precisa criar. Você não precisa criar relatório, você não precisa criar uma nova feature, você não precisa criar nada. É só habilitar o parâmetro no painel de configurações. Esse pequeno exemplo simples aqui, ele aconteceu na prática comigo, tá? Então, esse exemplo aqui, ele é real, ele aconteceu comigo no dia a dia, e o mais curioso, durante o dia a dia, durante a investigação, antes de utilizar o Lean Analysis Canvas, as pessoas já estavam pensando em criar um novo relatório, em criar uma nova feature. E olha só, olha o esforço, olha o custo que isso teria, quando, na verdade, depois de entender bem o que precisa ser feito e qual era o problema, era só ligar o parâmetro, o critério de pesquisa dia/hora. E aí a gente até, durante a implementação dessa solução, aprendeu o seguinte: precisamos avaliar outros parâmetros que estão disponíveis e que podem ser úteis e necessários pela organização e pelas pessoas, especificamente ali no faturamento. Então, repara que nessa abordagem bem simples, nós conseguimos entregar ou entender numa maior profundidade os problemas. E aí eu queria fechar essa palestra com a seguinte frase do Porter: não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Não sei se você já passou pelo problema de estar construindo uma solução ou fornecer uma solução, um produto de software ou qualquer outro tipo de solução, e isso está sendo utilizando as melhores ferramentas, práticas super modernas, mas que não resolvem o problema do teu cliente. Ou seja, tem muita eficiência, está se fazendo no tempo hábil, está se fazendo com a melhor das técnicas, mas não está resolvendo o problema do teu cliente. O Lean Analysis Canvas te ajuda a não fazer aquilo que é inútil. Te ajuda a pensar e a dar uma estrutura, um método, ok? Para você investigar e propor soluções de uma forma mais madura. Apenas lembrando que eu vou estar dando o curso Análise de Negócios Ágil com o Lean Analysis Canvas, que utiliza ali o método SciBOP. Isso depois eu mando para vocês, eu posso depois dar mais detalhes. Mas aqui o mais importante é que vocês possam utilizar na prática o Lean Analysis Canvas. Quem desejar, é só me mandar um e-mail que eu te mando PDF. Eu sei que você ainda não sabe utilizar, mas você pode ali experimentar. Eu vou agora abrir para perguntas e respostas. Agradeço muito você estar aqui presente e vamos lá. Vamos abrir aqui para perguntas e respostas sobre agilidade, sobre focar só nas dores. Vamos lá. Quem vai começar com as perguntas? Embora eu já tenha considerado várias questões aqui. Vamos lá. Quem vai trazer aqui? Ó, a gente tem aqui o último. Obrigado você, Márcio, por estar aqui também. Ó, o Antônio disse aqui: de forma flexível,
permite que o colaborador possa render mais, realizar entregas dentro do prazo, com a qualidade esperada, e como resultado final, todos estarão satisfeitos. Isso, verdade. É verdade. Pode trazer mais perguntas, só colocar aqui que eu respondo. Por exemplo, hoje eu estou dando consultoria para uma empresa onde a gente está resolvendo diversos problemas de negócio. E para alguns deles criando produtos de software. E aí o que mais as pessoas se perguntam é o seguinte: o que é que nós estamos fazendo? Que problemas nós estamos resolvendo? E sabe o curioso? A quantidade de projetos que iniciam e que as pessoas dizem o seguinte: cara, aonde que a gente quer chegar? O que que a gente quer alcançar? E quando a gente alcançar esses resultados, o que que isso vai trazer para a organização? Não sei. Pois é. Para evitar exatamente isso, né, é justamente que a gente tem o Lean Analysis Canvas. O Emerson está perguntando: qual é a melhor maneira de levantar essas dores, visto que nem sempre o cliente revela tudo nas entrevistas com eles? Então, aqui no método SciBOP, tá, que utiliza o Lean Analysis Canvas, eu vou trazer uma outra palestra para justamente falar sobre esse método, tá, Emerson? Eu concordo plenamente com você, que a gente nem sempre vai conseguir extrair através de perguntas todas essas informações. Você não vai conseguir. Principalmente essa daqui. Os efeitos. Dificilmente o teu cliente pergunta ou te diz quais são os efeitos. Ele até te diz assim: olha, eu quero esse resultado, tá? Esse resultado aqui, é isso que eu quero, tá? Então, para cada um desses elementos, a gente tem atividades que não são entrevistas, não é perguntar para o cliente apenas: e aí, qual é o resultado que você quer? Ou qual é o cliente que você quer? Qual é o efeito que você quer, almeja? Qual é o resultado que você quer? Ou quais são as pessoas que estão envolvidas? Se você fizer isso, você perde muito, você não vai conseguir identificar ou enriquecer o teu trabalho de investigação, o teu diagnóstico, tá certo? Você vai precisar de atividades muito superiores às entrevistas. Então, eu tenho aqui dinâmicas que ajudam a investigar cada um aqui desses elementos. Cada um desses elementos. Porque é como você próprio disse, Emerson, fazer entrevista não vai te ajudar a identificar cada um deles. Tá certo? Teve gente aqui que perguntou, Ju Giotto, me pediu aqui para voltar aqui na apresentação do Lean Analysis Canvas. Tá? Vamos lá. Hoje a gente fala muito, pessoal, enquanto vocês estão pensando em perguntas, né? E mais 5 minutinhos para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje. A gente fala muito hoje em transformação digital, né? Hoje virou uma febre. Todo mundo está fazendo transformação digital. Você já parou para pensar qual é o resultado que a sua empresa quer com transformação digital? Ou será que ela está fazendo transformação digital porque está todo mundo fazendo? Eu já passei por muita empresa que está fazendo transformação porque todo mundo está fazendo transformação. Ó, o Maurício perguntando: o mapeamento do processo e observações antecede ou ajuda no Canvas? Maurício, mapeamento do processo e observações estão aqui, ó, no contexto do problema, tá certo? Só que não se resume a mapeamento de processo, tá? Tá aqui. Tá exatamente aqui. Eu só botei aqui um exemplo bem simples. O problema é percebido no faturamento todos os dias. Mas está aqui dentro, tá? Do contexto do problema. Tá certo? Vamos lá. Opa, agora surgiram perguntas. A Sabrina: você pode dar pelo menos um exemplo dessas atividades dinâmicas para obter o efeito que o cliente deseja? Por exemplo, quando a gente está aqui, sintomas, a gente tem, por exemplo, uma dinâmica onde o cliente preenche uma colmeia de sintomas. O que é uma colmeia de sintomas? A colmeia de sintomas é o seguinte:
Geralmente o teu cliente vai falar sobre vários sintomas, tá? E esses sintomas têm uma conexão. Então ele vai criar, o usuário reclama que não consegue faturar. Aí você tem aí por causa que não consegue faturar, isso aqui acontece, depois acontece isso, depois acontece. E você vai fazendo uma colmeia. A gente prega na parede uma colmeia, ensina como é que funciona essa colmeia para mapear direitinho essa colmeia de sintomas. Da mesma forma, a gente tem, para contexto do problema, a gente cria diagramas de curva de feedback, de reforço e de equilíbrio. Alguém aqui já escutou falar em diagramas de curva de feedback? Sim ou não? Que é algo que a gente utiliza muito no pensamento sistêmico. Não. Pois é. Pois é. Ninguém escutou isso. Olha só que interessante. E é algo muito simples, porque o diagrama de curva de feedback ajuda a gente a pensar não de forma linear, causa e efeito, mas justamente de forma circular. É uma mudança de pensamento que o pensamento sistêmico traz para a gente. Então, olha só, pensamento sistêmico não é pensar holisticamente não, tá? É muito além disso. Bacana? Isso foi só para dar uma pitada aí para você poder entender. Vamos lá, eu respondi a pergunta da Sabrina. Legal. Diego, tem aquilo que o cliente pede mais a fundo, aquilo que ele quer e mais a fundo que ele realmente precisa. A gente faz essa investigação aqui sim, Diego. Bem bacana. A gente faz justamente essa questão de necessidades e é justamente aqui que a gente faz isso, em solução. Quando a gente constrói a solução, não é simplesmente botar aqui, mostrar critério de pesquisa dia hora. Tem uma investigação aqui por detrás. Tá? O Márcio, no meu entendimento, é fundamental envolver todas as pessoas identificadas e envolvidas, diretamente ou indiretamente na definição da solução, certo? Certo. Pois uma pessoa não envolvida pode ser um obstáculo para a implantação da solução e vai ser uma fonte de informação que, se você esquecer, vai ficar incompleto. Sem dúvida alguma, Márcio. Sem dúvida alguma. Tá bom? Ao Diego de novo aqui. Isso ajuda a deixar visível que a dor do cliente pode ser curada via mudança de processo, pessoas e não de sistema? Então, exatamente. Quando a gente está falando de solução aqui, eu não estou preocupado se é sistema. E é justamente o que o Lean Analysis Canvas te ajuda a fazer. Como a gente está enviesado para TI, estamos todos pensando em quê? Soluções de TI, né? Estamos todos pensando o seguinte, é simples, vou construir um relatório, vou implementar uma feature, mas quando você entende o problema, você fala assim, cara, às vezes a solução é mais simples do que ela parece ser. E quando a gente fala de pensamento sistêmico, tem os pontos de alavancagem, que são pontos no sistema em que a gente identifica e que são os pontos onde a gente tem que atuar para resolver o problema. E não necessariamente é a causa raiz. Bacana por hoje, pessoal? Não estou vendo mais perguntas. Eu queria agradecer muito cada um de vocês. Esse aqui foi só uma pitada do trabalho que a gente faz com o Lean Analysis Canvas, de mostrar um pouquinho de que o nosso trabalho ele é sério, a gente precisa focar no problema. Tá? A gente é muito solution delivery, a gente é muito entregador de solução e muito pouco problem solver, ou solucionador de problema. Guarda isso. Se tem alguma coisa para você guardar dessa palestra, é o seguinte, eu tenho que ser problem solver, solucionador de problema, e não entregador de solução. Tá bom? A Hilda está falando aqui ainda. Marcelo, trabalho como analista de requisitos. Você considera que é interessante aplicar o Lean no início do levantamento? Com certeza. E tem muita gente que no início não entende o porquê que está fazendo aquilo que faz. Faz uma provocação, pega o Lean Analysis Canvas e pratica do jeito mais simples que você puder. Você não conhece as dinâmicas, você não sabe ainda como usa, mas usa respondendo simplesmente as perguntas que estão aqui. Faz uma provocação na tua empresa e depois me manda
e me conta os resultados. Combinado? Combinado? Então, eu faço isso durante. Pode fazer durante ou pode fazer antes, tá bom, Hilda? Pessoal, muito obrigado. Acredito que essa palestra está sendo gravada e aí eu vou compartilhar novamente com todos vocês para quem quiser tirar dúvidas. Tá bom? Fico à disposição. Um grande abraço, boa noite e parabéns por você estar aqui assistindo a essa palestra, interessado em melhorar suas competências. Grande abraço, pessoal. Muito boa noite. Tchau, tchau.